Os Smiling Friends são uma empresa dedicada a fazer os outros sorrirem. E no episódio 8 da segunda temporada, Charlie e Pin acabaram dando vida a uma criatura bastante chata. Pensa num personagem chato, esse bicho consegue ser 1000 vezes pior. Mas eles também acabaram embarcando em um dilema filosófico sobre o que é a vida. E no final, meio que eles podem ter destruído o mundo. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no que aconteceu no 8º episódio da segunda temporada de Smiling Friends. O episódio se passa no Natal, e os malucos dos Smiling Friends até deram um jeito de colocar um gorro gigante na sede da empresa. Mas fica tranquilo que isso vai ser o menos estranho que você vai ver nesse episódio. Porque atrás da empresa, Charlie e Gleb estavam construindo um boneco de neve e lixo. E vendo isso, Alan comenta o quanto aquele negócio era podre. E gostando da ideia, Charlie nomeia o boneco como podre, porque a ideia deles era fazer o boneco de neve mais feio e esquisito de todos. Mas então, o Pin também aparece e pede para poder se juntar a eles na construção desse boneco. E começa a analisar o que tinha por perto para ele poder usar. Tinha uma seringa, uma colher, uma meia e até um bichinho morto. Mas Pin acaba escolhendo um lindo narciso. O que não agrada muito Charlie, porque a flor não combinava nem um pouco com a ideia de boneco feio que eles queriam passar. No entanto, assim que Pin coloca o Narciso na cabeça do boneco, ele magicamente ganha vida. E esse episódio vai ser uma paródia bizarra de Frost, o boneco de neve, que pra quem não conhece, é uma história sobre um boneco de neve feito por algumas crianças que ganha vida graças a uma cartola mágica. E depois as crianças meio que tentam descobrir uma maneira desse boneco não morrer quando o inverno chegar, porque aí ele ia derreter e morrer. Mas, voltando para a história, sem entender o que estava acontecendo e vendo todos gritando que ele estava vivo, o boneco começa a perguntar o que era a vida. Uma pergunta bastante complexa que cientistas e filósofos vêm há milênios discutindo sobre o que faz de fato uma coisa estar viva. E por essa pergunta ser bastante complexa, ninguém sabia responder. E eles dizem pro boneco que vida era o que ele estava experimentando naquele momento. E ele simplesmente aceita essa resposta. Mas, depois de ouvir toda aquela barulheira, o chefe aparece perguntando o que estava acontecendo. E o Pin comenta sobre o boneco que tinha ganho vida graças a uma flor mágica. E confuso, o chefe pergunta se por um acaso eles estavam falando eram daqueles narcisos que cresciam no lixo nuclear dele. Porque o malucão do chefe simplesmente guardava barris de lixo radioativo atrás da empresa. E o sem noção do Pin não tinha percebido isso quando pegou a flor. Então, basicamente, o boneco não era mágico, ele era apenas um mutante. Mas por sorte, o chefe sabia perfeitamente como consertar isso, que era meter uma bala bem na cabeça desse bicho. Mas o Charlie e o Pin não deixam ele fazer isso, e dizem que iriam cuidar do boneco. E o chefe simplesmente concorda, e do nada ele resolve usar suas novas botas foguete para fazer uma visita à lua. E olha que céu doido, tem até um planeta em forma de cubo. E assim, o boneco começa a perguntar o que se fazia quando estava vivo. E os Smiling Friends dizem que se fazia coisas para passar o tempo. E o boneco pede para fazer coisas com eles. Porém, ninguém queria ficar com aquele boneco de lixo podre. E como foi o Pin quem o trouxe à vida, ele ficou encarregado de fazer coisas com o boneco. Mas, depois de dar uma olhada em um outdoor de uma mulher feia de biquíni na praia, o podre começa a dizer que queria visitar a praia. Porém, Pinho avisa que isso não era uma boa ideia, porque ele era feito de neve, e a praia era um lugar quente. Então, se ele fosse até lá, derreteria e morreria. E é aí que o problema começa, porque o podre não sabia que a vida podia acabar, e com muito medo de morrer, ele simplesmente começa a gritar de uma forma extremamente escandalosa e descontrolada. E como esse bicho não calava a boca de jeito nenhum, Pin só levou ele pra porta dos Smiling Friends e deixou o bicho gritando na rua, o que irrita a todos. E por isso, Pin resolve encontrar alguém que explicasse pro boneco, de uma forma mais adequada, o conceito horripilante da morte, e que o fizesse perceber que não deveria temê-la. E por sorte, Charlie conhecia um cara,
Bill Nye, um cientista, comediante e apresentador de TV, que durante os anos 90 teve um programa infantil onde explicava ciência para as crianças. Ou seja, o cara conseguia explicar coisas complexas de formas fáceis. E assim, o Bill começa a cantar uma música sobre a vida e a morte, que explicava como que era normal morrer. Mas, para um cientista, ele não levou em consideração que era muito perigoso andar com um balão perto da rede elétrica. E assim, ele tem uma morte horrível, o que só deixa o boneco ainda mais traumatizado. E por isso, ele começa a gritar ainda mais alto. E como ele não calava a boca de jeito nenhum e estava espantando os clientes da Smiling Friends, o chefe diz que se ninguém fizesse nada, ele mesmo daria um jeito naquele boneco. E o Alan comenta que se o boneco tinha medo de derreter, era só levarem ele para um lugar que fizesse frio o tempo todo. Uma ideia genial, que deixa o Charlie impressionado com a inteligência de Alan. Inclusive, o Alan é bastante inteligente, e ele até comenta que foi ele próprio que construiu aquelas botas foguetes que o chefe estava usando. Então, o cara é um gênio. Mas o fato é que Charlie e Pin levam o podre pro alto de uma montanha nevada para que ele nunca derretesse. Mas o Charlie deixa escapar que futuramente, talvez depois de alguns milhões de anos, a neve daquele lugar poderia desaparecer. E isso reacende o medo da morte de podre, e ele começa a gritar de novo. Mas cheios daquele boneco escandaloso e chato, Charlie e Pin simplesmente largam ele lá gritando e vão embora. O que não termina sendo uma boa ideia, porque mais tarde um Yeti, o abominável Homem das Neves, acaba indo até a sede dos Smiling Friends devolvendo o podre. Porque acontece que aquela montanha era propriedade dele, e a gritaria do podre era extremamente irritante, e ele não aguentava mais isso. E assim, o Yeti deixa bem claro que se algum deles voltarem lá na montanha, eles seriam brutalmente espancados. Mas o fato é que o podre começa a derreter, enquanto ele gritava de medo porque não queria morrer. Então o Glep aparece e fala para os dois só enfiarem o chato do boneco no freezer. E assim os dois fazem, e podre finalmente se acalma, porque tinham dito para ele que enquanto ele estivesse lá dentro, não morreria. Bom, se faltar energia, ele pode morrer. Mas o problema de verdade é que ficar lá dentro sem fazer nada era muito chato. E o boneco começou a questionar se valia a pena viver daquela maneira. E tentando animá-lo, Pin comenta que às vezes a vida dava medo, mas era isso que a tornava divertida. E assim, Podre percebe que viver não era apenas estar vivo, mas sim era as experiências que se adquiria enquanto vivia. E por causa disso, ele resolve arriscar e vai junto com os Smiling Friends para a praia, onde ele acaba tendo o melhor dia de sua vida. E apesar de não ser um cliente, os Smiling Friends o fazem rir com sucesso. Mas então um gordão aparece, sempre tem que ser um gordo, e vira o cooler com o podre na areia. E assim ele começa a derreter, mas ao invés de gritar, ele apenas aceita sua morte, porque tinha conseguido realizar um feito incrível. Afinal de contas, bonecos de neve não vão à praia. E ele também tinha entendido que viver não era apenas estar vivo, mas sim era realizar seus sonhos e viver sua vida ao máximo, algo que ele tinha conseguido fazer com sucesso. E assim Podre é sugado para o subsolo. Mas é a partir daí que as coisas ficam extremamente bizarras, porque de alguma maneira maluca, o podre acaba virando o oceano, o que alegra os Smiling Friends, mas também deixa eles bastante confusos. Afinal de contas, o podre tinha virado o oceano inteiro ou virou apenas aquela onda? E se por um acaso ele tivesse virado o oceano, significava que ele tinha virado o planeta, já que a maior parte do planeta é água. Mas o fato é que Podre começa a comer navios e até mesmo cria tsunamis. E esse episódio encerra a segunda temporada de Smiling Friends, que foi bem curtinha, com apenas 8 episódios. Mas eu senti que essa segunda temporada teve uma pegada diferente da primeira. A primeira temporada foi mais focada no trabalho dos Smiling Friends, enquanto essa segunda, além de mostrar o trabalho, também focou mais em desenvolver os personagens. Tanto é que a gente teve um episódio totalmente protagonizado pelo Alan. E também tivemos muitas aventuras aleatórias, que pra mim, junto com os estilos de animações diferentes, é o que dá graça pra série, porque a gente nunca sabe que bizarrices podem surgir.
De 0 a 10 para essa segunda temporada, eu dou nota 7. Mas enfim, essa é a minha opinião. Deixa aí qual sua nota para a segunda temporada de Smiling Friends. Gostou? Não gostou? Quer a terceira temporada? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro trabalho aqui dos Smiling Friends, porque eles não param.